Então, espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente aí para participar da série Minha Experiência Fora do Brasil. Hoje nós vamos conhecer aí a experiência do Gabriel Henrique. Ele vai compartilhar um pouco da experiência. E conforme vocês forem chegando aí, eu vou convidar as pessoas. E você que está chegando aí, não deixa de enviar seu aviãozinho aí para as pessoas, para que possam participar e estar junto aqui com a gente, para nós conhecermos a história do Gabriel. Tenho certeza que a história dele vai ajudar muita gente que tem pensado vir aqui com visto de estudante. Ele vai poder compartilhar aí toda essa experiência que ele está passando. Então, enquanto as pessoas estão entrando, enquanto você está entrando aí, não esquece de enviar o aviãozinho. Confirma para mim se o som tá bom, se o áudio tá bom, se você consegue me ver bem. Enquanto isso, eu estou convidando aqui as pessoas. E logo já vejo aqui se o meu convidado entrou também, para poder chamar ele ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Luiz, por confirmar. Aqui meu convidado entrou. Vou chamar aí você, Gabriel. Olá, Gabriel, tudo bem? Oi, Nádia, tudo bem? Bem, graças a Bem, Deus. sim. Vamos lá para conhecer a sua história, né? O bom é que é super, super recente a sua história, vai ajudar bastante gente Sim, sim. agora, né? Pois é. E só, né, só para aproveitar, eu já deixo você se apresentar. Vocês que estão aí, não esqueçam aí de enviar o aviãozinho, convidando as pessoas para estar aqui com a gente. E para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital, mas eu moro aqui na Europa já fazem 8 anos. Eu morei 6 meses em Berlim e depois eu vim para cá em julho de 2014 para a Espanha, para Madrid exatamente. E já vivo aqui já quase 8 anos. Em julho já vai fazer os 8 anos. E em janeiro eu comecei esse projeto, né? Porque eu saí de férias para o Brasil em dezembro e muitas pessoas ficavam me perguntando como é que é morar fora, como é que foi? O que eu contei a minha história no Brasil em um mês foi bastante coisa. Uhum. Então, eu vi que as pessoas têm curiosidade em saber esse processo, né? De como é que é morar, como é que é a experiência. E muitas vezes as pessoas contam muito as coisas bonitas do morar fora, né? Ninguém conta os detalhes Sim. do como é que é esse processo, né? Então, eu decidi fazer essa série de lives desde janeiro. Já conversei já com 25 pessoas com brasileiros de várias partes do mundo, não só pessoas que estão aqui na Espanha, porque eu quero realmente compartilhar essa experiência de imigração, seja de pessoas que vão para os Estados Unidos ou vêm aqui para a Europa, ou, né, eu vou conversar logo mais com pessoas que moram na Austrália. Enfim, eu conversei com diversas pessoas, até pessoas da Argentina também, justamente para mostrar o processo de imigração, de como que é, e claro, eu acredito muito que com a experiência de vida das outras pessoas nós conseguimos avançar naquilo que não é uma indicação certa, né? Posso dizer assim, Uhum. algo que não é bom, e aprender com os erros e aí não fazer os mesmos erros e, claro, ir avançando. Então esse projeto surgiu e hoje, né, nós vamos conhecer aí a história do Gabriel, que vai compartilhar conosco. Eu conheço já o Gabriel nesses meses, né, desde que ele chegou aqui. Conheço um Uhum. pouquinho, mas tem detalhes que eu também estou curiosa para saber. Espero que vocês possam aí aproveitar e desfrutar da história do Gabriel nesse processo, tá, gente? E eu deixo o Gabriel para se apresentar. Nádia, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de participar desse projeto, que sei que é um projeto que tem abençoado muitas pessoas, muita gente, tanto aqui na Espanha quanto no Uhum, Brasil. Então, uhum, obrigado pelo convite. E, bom, meu nome é Gabriel, eu tenho 25 anos, né? Eu tô aqui na Espanha, vai fazer agora 5 meses, agora esse mês, uhum, 5 meses, e vim para cá para estudar, a princípio, né? uhum, Vim para estudar, vim para morar também, para descobrir como é que essa experiência de viver uhum, fora. E uhum, no Brasil
trabalhava, né? Sou formado em arquitetura no Brasil, então trabalhava com isso no Uhum, Brasil. E aí tive uhum. uma decisão aí de largar tudo que eu estava fazendo e vim para cá viver essa experiência de ser um imigrante, né? De um lugar que você não conhece. Claro. E, bom, já se vai 5 meses aí nesse processo. Sim, você vai contar mais detalhes conforme a Sim. live. E aí, entrando um pouco dentro aí das perguntas, né, do roteiro que a gente conversou, você pensava em viajar para fora quando era criança? Como é que foi essa decisão de querer morar para fora? Ou você nunca pensou de morar fora? Como é que foi isso? Bom, eu nunca fui de querer sair do país para morar fora. Nunca foi um sonho que eu Uhum, tive desde que eu me lembre. Mas eu tenho minha avó, né? Minha avó morava aqui na Espanha há 16 anos. Ela voltou para o Brasil faz uns uhum, 2 meses, mais ou menos. Então, eu sempre tive alguém na uhum, família que teve essa experiência, que sempre deu aquele incentivo de, ó, vem para cá, que você tem uhum, alguém que pode te ajudar, que é um lugar melhor, tem oportunidade de estudar. Então, eu sempre tive alguém uhum, que já passou por isso e que podia me ajudar, né? claro. Então, mas eu nunca Uhum, tive esse desejo de falar, meu, vou embora, vou para outro país, vou tentar a vida. Nunca foi uhum, uma coisa tão recente. Mas aconteceu que eu vim uhum, para cá em 2019, passar umas férias, né? Vim para uhum, conhecer um pouco da Europa, passei em Madrid, passei na França, conheci um uhum. pouco. E quando a gente volta assim, com outra visão, É, com outra mente, sim. porque aqui é tudo muito diferente. Então, Uhum, desde então, isso começou a ficar mais forte no meu coração, né? De pensar em entendi. vir para cá. Então você E já tinha tido contato a primeira vez de vir internacionalmente, né? E antes de você continuar falando sobre isso, como é que foi, quando você lembra que veio de férias para cá, como é que foi a sua experiência de chegar num país, de você ver um monte de gente falando um idioma diferente? Não sei se você já tinha voado de avião ou tinha ido para algum outro país. Como é que foi essa sua sensação, se você se lembra? assim, eu tinha viajado uma, duas vezes de avião, então foi a primeira Uhum, vez que eu fiz uma viagem longa, assim, né? Então foi uhum, um sentimento muito diferente, porque a princípio eu estava fazendo uma viagem sozinho, né? Vim com um amigo meu na uhum, época, mas uhum. assim, sozinho, longe da família, e nunca passei tanto Claro. tempo longe de fora, longe de casa, né? Uhum, Então foi uhum, aquela experiência que você tem que se virar sozinho, você tem que se dar um claro. jeito. E claro, espanhol, na época a gente falava quase nada, arranhava um pouco do Uhum, inglês, o que me ajudou bastante, principalmente quando eu fui para a França, porque aconteceu várias coisas lá, de eu estar no aeroporto errado e o meu voo sair daqui 1 hora, e se eu não tivesse o uhum, inglês ali para me ajudar, a gente talvez tinha perdido o voo naquele dia, né? claro. E você já Então, falava fluente o inglês ou algumas coisas? sim, fiz vários anos de inglês, né? Mas Ah, assim, então foi já a era primeira vez que eu saí do país para de fato colocar em praticar, prática né? aquilo que eu tinha Uhum, aprendido, né? uhum, uhum, Então, foi uma experiência muito boa, assim, que com certeza acho que foi a experiência que mais abriu a minha visão assim para a vida. Me deu um olhar para o mundo uhum, assim completamente diferente, uhum, porque eu sempre fui muito caseiro nesse sentido, de sempre uhum, preferir ficar em casa e não, talvez não pensar em arriscar a vida assim. Então, foi uma experiência que assim uhum, marcou minha vida a ponto de depois disso, né, se passou 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, uhum. que me fez repensar no que eu queria para a vida daqui para frente, né? Foi através Sim, dessa viagem que eu fiz em 2019. que incrível, que incrível. E aí, como é que E aí você decidiu, como é que você começou a organizar quando você falou, realmente eu tenho que ir para fora, porque provavelmente na sua volta, né, para o Brasil, eu digo muito isso com quem eu converso, que tem o processo da volta também, né? Quem tem acesso a uma viagem internacional, seja de férias ou morar durante uns anos em um país, você já não volta da mesma maneira. Como é que foi voltar para o Brasil? Você ficou quanto tempo aqui? Quantos dias ou nas suas férias? Como é que foi esse tempo e como é que foi voltar? quando eu vim, eu fiquei 15 dias, se eu não me engano, 15 ou Uhum, 17 dias, uhum, uma coisa assim. uhum, E vim, fiz essa viagem a passeio mesmo, voltei, e aí quando volta, já volta tudo, a trabalho, né? Voltou a vida uhum, normal, mas uhum, aquele sentimento de assim, de caramba, é tão bom lá, né? E eu tenho a oportunidade, porque eu tinha minha avó aqui,
sabe? Eu Claro. falei, caramba, porque eu nunca pensei nisso, nessa possibilidade de ir, de estudar, de aprender. Uhum, uhum, E por outro lado, né, acho que assim, eu sempre cresci num lar cristão em casa, né? Então, uhum, o conceito de igreja para mim sempre foi muito presente. Então, eu me lembro uhum, muito de ouvir uhum, isso desde de sempre, sabe? De que Deus um dia ia me enviar para as nações, que Espanha sempre uhum, foi uma coisa que eu sempre uhum. ouvi, mas a gente nunca imagina o cenário que Deus vai usar para que isso aconteça, Claro. né? A gente imagina que Deus vai fazer de várias coisas na minha vida, pelo menos, eu vi que foi a forma que eu nunca imaginei que aconteceria, né? Aham, E aham, aí, enfim, passou o tempo e nesse tempo veio pandemia, veio, né, que deixou a gente preso e acredito que para mim o que pegou foi muito esse processo. Acho que a pandemia mexeu muito comigo em muitas uhum, coisas, me fez pensar muito na vida, em milhares uhum, de coisas. E ano passado eu estava, acho que, muito insatisfeito, talvez, com o trabalho, com muita coisa acontecendo ao mesmo uhum, tempo, pandemia. uhum, Isso mexeu tanto comigo e nesse mesmo período surgiu a oportunidade de vir para Espanha, para a cidade de Valência, fazer um curso de uhum, Master em Arquitetura, que é a minha área. E eu falei, opa, uhum, por que não, né? E aí, a partir claro. disso, mudou minha visão. Falei, cara, era a oportunidade que eu precisava para fazer aquilo que Uhum, eu quero fazer, né? Não era um uhum, sonho que eu uhum, tinha desde crianças, mas é uma coisa que eu sempre guardei no coração, sabe? Um desejo que eu sempre guardei no uhum. coração e que ano passado surgiu assim de novo e veio a Floresceu, oportunidade né? de vir, floresceu de novo. E eu falei, ah, é o momento de vir. E aí, isso era mais ou menos agosto do ano passado, então eu não tive muito tempo para Uhum, planejar essa viagem, porque eu vim para cá em dezembro do ano passado, eu tive mais ou menos uns 4, uhum, 5 meses aí para poder uhum. planejar e poder vir, né? E Mesmo assim, ainda tá dentro, como você já tinha passaporte, você já tinha tido uma experiência, querendo ou não, é um tempo bom, porque eu também planejei esse tempo de viagem. Se você já tem Uhum, organizado algumas coisas antes, é um bom tempo. E se você sim, tem a questão, né, o que pesa mais aí é a questão financeira. E também se sim, você tem, por isso que é importante economizar, separar, para poder, quando exatamente. surgir essa oportunidade, poder fazer essa viagem. Porque senão, imagina se eu não tivesse aí, não sei, depois se você quiser comentar um pouco dessa parte financeira, se você não tivesse, talvez você não poderia aproveitar, né, Não, não, sim, essa oportunidade. com certeza, assim, a gente tem que se preparar de todas as formas, né? Então, depois disso, eu já comecei a guardar Uhum, dinheiro, né? Comecei uhum, a me planejar de fato para vir para cá, porque até então, para você vir uhum. como estudante, né? Um dos requisitos da parte de documentação, você precisa comprovar um valor que você tem Sim, para você poder se manter no país, né, ao longo do seu curso, claro. né? E hoje aqui na Então, Espanha, esse valor quanto que tá? Porque eu sempre tenho dúvida, porque sempre muda. na época que a gente estava vendo, se eu não me engano, estava Uhum. 6.800 euros Por um ano, né? por um Por um ano. ano. Por um ano É, para tá você pouco. Eu conseguir pensava, eu sempre unir. falei 10 mil. Eu sempre falava 10 mil, porque eu não tinha Não. noção. Se é 6 mil, dá Sim. menos de 500 por mês, 500 euros Uhum. por mês. Sim. Que é mais ou menos, acho que o preço para você poder pagar um aluguel, uma habitação, né? Sim, Então, sim, acho que esse é o sim, cálculo sim. que eles fazem. Uhum, Então, tive que me planejar e vim para cá. Então, no primeiro mês que eu vim, eu uhum, aproveitei as férias, porque era Natal, né? Então, aproveitei para passar sim. as férias, conhecer um pouco mais da Espanha e começar o Uhum, curso a partir desse ano, né? A partir de janeiro, sim. começar esse curso. E, enfim, só que a gente planeja uma coisa e as coisas mudam aqui, porque não é fácil, É. não é fácil. A gente passa por coisas aqui que eu acho que na vida a gente não passaria vivendo no Brasil, Uhum, principalmente porque aqui a uhum, gente é um imigrante numa uhum, nação que não é a sua. De uhum. repente você não, né, tem caso no meu caso, eu estou em trâmite de documentação, né? Sim, sim. Então, é mais um agravante. Então, assim, você se sente sem privilégio nenhum e tentando lutar pelas coisas aqui para acontecer, né? Uhum, Então, assim, tem sido um processo muito bom, porque eu tenho visto que como as coisas acontecem, tenho visto, claro. claro, tá aqui é ótimo, né? A Espanha você tem uma qualidade de vida excelente que talvez no Brasil você Uhum, não tenha, apesar do Brasil uhum. ter suas ótimas vantagens, né? Mas aqui você tem uma qualidade de vida excelente, mas por outro lado você também tem umas dificuldades até você se estabelecer, se estabilizar no país, com tudo que você precisa, Claro. vai um tempo e eu acho que esse é o processo mais difícil, assim, esses são o tempo que, nossa, mais prova a Sim. sua fé, mais prova tudo, né?
te Sim, prova, te sim, faz ficar forte, né? Assim, claro. eu tenho Ou visto como diz isso. aqui na Espanha, é espavila, né? Espavila a Espavila. pessoa. Sim, Espavilar, gente, é que eu não sei nem como falar em português, como que a gente falaria. Te, te faz você ficar realmente, sim ou sim, você amadurece, né? sim, Posso falar assim, né? sim. Te Aquela faz ficar coisa. livre, É, rompe. no Brasil a gente fala muito, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. É aqui, na Espanha, É, isso. Eu falo muito isso, é, porque aqui a gente chora e a mãe não vê, porque é cada coisa que a gente passa aqui de experiência que a gente precisa ser é forte para verdade. continuar, né? E acho que Uhum, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter, e que pelo menos é o que eu tenho tentado manter, é sempre lembrar do foco, sabe? Do foco que eu exato. vim para cá, porque te prova muito estar aqui, perder o seu foco. Porque se você perde seu foco, você começa Sim. a pensar: para que eu tô aqui? Para que eu vim? Uhum, Porque eu uhum, tô me permitindo passar por certas coisas que eu não passaria lá, né? sim. Então, manter esse foco, acho que é a parte mais importante, assim, do processo todo que você vai fazer enquanto estiver no país, né? Claro, porque inclusive você falando isso do foco é tão importante porque aqui nós estamos num país, né, no continente que é antigo, tem muitas coisas maravilhosas, as coisas não são caras à vista do Brasil, então Sim. você pode se encantar com muitas coisas. E aí esse encantamento da Europa, que sim, acontece, se você não tiver esse foco, você simplesmente quando você vê, você não construiu nada, né? Sim, Não fez nada do que você planejou. Por isso que é importante esse foco, né? E saber que você, se você é uma pessoa disciplinada, claro, né? Hoje eu tô onde eu tô porque eu planejei as coisas. uhum, E tenho planejado e vou chegar onde você sabe os planos que eu tenho. Nós, daqui uns anos, nós sim, vamos fazer outras lives e nós vamos falar, ó, nós conseguimos. E justamente por isso, pelo planejar, seja o pelo planejar planejar. desde lá do Brasil, Sim, quanto planejar o depois de estar no país, né? Isso é super sim. importante. Porque, assim, acontecem muitas coisas que fogem do percurso, né? Por exemplo, né? O meu caso, que eu até compartilhei com você há um tempo atrás. Eu Uhum, estou no meu processo de tramitação do meu NIC, que é do meu documento, uhum, que é um processo que uhum. você pode ou começar do Brasil, para quem quer vir para cá, você Sim, pode dar entrada na documentação no Brasil e já vir para cá com visto de estudante, ou desde o consulado espanhol, desde o só consulado para. espanhol no Brasil, ou você pode dar entrada Uhum, nessa documentação estando aqui na Espanha, né? uhum, É, claro, aqui você tem outras coisas, você tem que fazer a tradução de documento, porque você tem que dar entrada tudo em uhum, espanhol, então assim, é o mesmo uhum, processo, mas assim, são caminhos diferentes se você dá a entrada lá e a entrada uhum, aqui. No meu caso, uhum, eu optei por dar entrada aqui na Espanha, porque a uhum, faculdade em si orientou a gente que aqui talvez seria mais fácil pela questão de que você já uhum, está aqui no país, então o uhum, tempo corre um pouco mais rápido. Mas acho que por conta uhum. da pandemia, veio a questão da guerra agora, talvez por várias outras coisas, o processo acabou atrasando um pouco mais do que o Claro, esperado, né? Então a gente sim. tem uma fila grande aí de tempo de espera para conseguir tirar essa Sim, documentação, não. né? Sim, a estrangeiria, que é a imigração, eles demoram Muito demais cheio, no demora processo. Eles muito, demoram demais. tem que ter paciência. E, Uhum, enfim, vou falar daquela questão lá, né? Há umas uhum, uhum. semanas, um mês atrás, mais ou menos, chegou uma carta do governo para mim. Ah, eu pensei, nossa, definitivamente a minha carta chegou, a documentação, mas era uma carta do Uhum, governo pedindo para eu apresentar uma documentação para dar continuidade ao meu processo de documento. A princípio, uhum, era só realmente pegar a documentação, dar entrada na estrangeiria e seguir com a documentação. Mas o que sim, pegou é que a estrangeiria estava me dando um prazo de 10 dias, só 10 dias, para apresentar uma documentação. E um dos documentos que eles me pediam era um documento que aqui na Espanha a gente chama de empadronamento, né? Acho que no uhum. Brasil não tem um Não documento tem. para equiparar, mas aqui seria Não. como se fosse um documento dizendo que você está residindo na Espanha. Seria isso, né? É um comprovante de endereço. É Um como se fosse comprovante de só para endereço. explicar para os brasileiros, aqui, aqui na Espanha tem, na Alemanha tem, em Portugal fiquei sabendo que não tem isso. Não? Acho que na Irlanda também tem. Alguns países eu sei que tem. Uhum. É, o censo que faz nesses países, eles controlam através das pessoas que estão registradas na prefeitura, né? Porque o empadronamento a gente faz no ayuntamento, que seria a prefeitura,
E então toda a quantidade de pessoas que tem no município, eles sabem por causa desse documento. Então, nesse Uhum. documento é onde confirma o nosso endereço. É o Sim. nosso comprovante de endereço para qualquer coisa. Só explicando para a galera que eles entenderam Uhum. como é que funciona. Então, no caso dele, ele precisava desse documento para comprovar que ele estava aqui na Espanha, só que aí é onde entrou o problema que ele vai explicar aí o que aconteceu. Sim. Que a princípio esse documento é um documento simples, né? Você está morando em Uhum, algum lugar, geralmente o dono da casa, a pessoa que te alugou a uhum, habitação, ela empadrona você nesse endereço. O que acontece? Quando eu uhum, cheguei, eu estava empadronado aqui em Madrid, porque estou uhum, hoje atualmente estou morando aqui em Madrid, mas eu estou de mudança uhum, para Valência. E como a faculdade era em Valência, eles estavam me pedindo esse documento em Valência. uhum, E a questão não era nem conseguir esse documento. Eu poderia tirar esse documento, só que pelo claro. fato de estar tão cheio, toda essa parte, cheio de gente, cheio de processo, eu só estava conseguindo Uhum, agendamento para um mês e meio. Então, assim, eu uhum, tinha 10 dias para apresentar uma documentação e só tinha prazo para fazer em um mês e meio. E aqui na uhum. Espanha era assim, se você não apresenta a documentação, você perde seu processo, Se né? denega. Você É denegado. é denegado. E assim, ligando para vários advogados aqui para ver o que eu conseguia fazer, se eu conseguia recorrer no governo com mais prazo na estrangeiria, porque 10 Uhum, dias era quase impossível eu conseguir uma uhum, documentação. E o uhum, que me falaram, cara, nunca peguei um caso igual o seu, que me falavam. Nunca peguei um caso igual o uhum, seu de a estrangeira tá te pedindo um documento que não é padrão pedir esse documento e tá te dando um uhum. prazo quase impossível de você conseguir essa documentação. Então, para mim, Sim. foi assim, o impossível para acontecer, né? Todos os advogados falando que Uhum, não era possível, que não tinha o que fazer, e ainda o agravante que Valência, por ser uma cidade universitária, era muito mais cerrada a questão da, como eu vou falar, da fiscalização em relação a essa sim. documentação, e não tinha muito o que fazer. E aí foi aquela semana de desespero, assim, porque eu falei, gente, eu não posso Sim. perder a minha documentação, tô há tanto tempo esperando isso, e por conta de um documento, eu não posso perder. E aí, Claro. aí a minha ideia foi fazer o quê? Meu, vou para Valência, vou para lá e vou tentar, vou bater na porta lá e vou tentar ver o que acontece. E aí eu fui Sim, na para Valência, prefeitura, né? vou na No caso. prefeitura, vou falar com alguém e vou ver o que eu consigo na sorte mesmo, porque aqui só atende as pessoas que têm agendamento. E sem agendamento é muito Uhum, difícil você conseguir alguma coisa. Que aqui a gente chama de uhum. cita, né? A Cita, gente é. até brinca aqui na casa, né? Que essa questão da cita ficou tão gravada que qualquer coisa que a gente vai fazer, a É. gente fala, tem cita? Tem cita? Porque É. A gente na até esquece Espanha a tudo palavra gira agendamento. na Espanha tudo gira em torno de uma cita. Aham. E aí eu fui para lá, fui no primeiro ajuntamento, na primeira prefeitura, a fila tava assim, quilométrica, virando para os dois lados Uhum, da rua e todas com pessoas que tinham agendamento. Então, não ia deixar de uhum, atender alguém com agendamento para atender o que não tinha. Então, eu falei, vou para outro. E aí eu fui para um uhum, outro ajuntamento um pouco mais afastado da cidade. Cheguei lá, expliquei minha situação, expliquei o que estava acontecendo, expliquei que o governo estava dando um prazo de 10 dias para uma documentação que não tinha disponibilidade. Não era nenhuma questão uhum. minha, era uma questão que o próprio site do governo não disponibilizava uma Claro. data para mim antes. E aí Uhum, eles falaram, cara, eu não tenho o que fazer por você. Tem um monte de gente na mesma situação que você está passando. Você precisa tentar entrar em contato com o governo para ver o que o governo pode fazer por você, se consegue prorrogar esse prazo. E uhum, aí foi aquele desespero, porque eu já não tinha mais o que fazer. E eu lembro que, assim, eu saí do ajuntamento, fui na uhum, rua, pus a mão na cabeça e falei, Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Foi aquele momento uhum. que eu já não tinha mais nada para fazer. Tudo que eu podia fazer, eu Sim. fiz. Minha última cartada era ir pessoalmente e tentar alguma coisa, e foi o que eu Uhum, fiz. uhum, E uhum, nisso veio o guarda do ajuntamento, o cara que falou para mim que não poderia fazer, ele mesmo veio atrás de mim. Eu lembro que ele colocou a mão no meu ombro assim e falou: Amigo, me dá o seu papel, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. E foi isso que salvou minha vida, porque ele pegou minha Um milagre, né? documentação. Foi um milagre, Foi o assim. Eu momento do falo que milagre. eu vim para cá para ver Deus agir de uma forma que eu acho que eu nunca vi antes, assim, sabe? A gente Uhum, uhum, depender totalmente que as coisas aconteçam. E ele pegou minha uhum, documentação, entrou lá para dentro e falou: Olha, eu consegui uma cita para você hoje, mas você precisa vir até as 2 da tarde. Isso já era uma meio-dia e meia. E uhum, aí, nisso, eu estava tentando ligar para a faculdade, porque eles iam me empadronar na habitação de estudante. E uhum, a diretora da faculdade falou: Olha, eu estou em excursão com os meus alunos agora, eu não posso. Será que você pode ver com eles se pode ser para amanhã?
E aí eu voltei lá dentro, falei com ele, falei, olha, a pessoa não pode vir hoje, será que eu posso vir amanhã? Ele falou, olha, fica tranquilo. Vem semana que vem, porque semana que vem é feriado, tem menos pessoas, a Uhum. gente te atende. Só que meu prazo vencia no dia seguinte, isso era uma quinta-feira, meu prazo vencia na Claro. sexta. E eu falei, cara, meu prazo é amanhã, eu preciso muito desse agendamento. Conversei com ele e falou, então tá bom, vem amanhã e a gente vê o que pode fazer. E aí foi Uhum. aquele alívio, né, de eu tirar aquele peso das Claro. costas, porque imagina, eu estava tentando resolver tudo sozinho, estava tudo Uhum. em espanhol, né, e por mais que a gente fale um pouco de Claro. espanhol, eles dominam a língua muito mais. Então, assim, Claro. e você está falando diante das autoridades, vamos dizer assim, né? Então, Sim, um sim. domínio de língua estrangeiro, não tem a documentação, tudo desfavorável para você conseguir, né? Você às vezes se sente um nada aqui, assim, em algumas Sim. coisas. E aí eu Não, consegui. não que isso seja ruim, né? Só te cortando um pouquinho. Não que isso seja ruim, porque muitas vezes, minha experiência de 8 anos aqui, às vezes isso é só para expandir a sua maturidade, a sua fé, de você ser grato pelo, né, pelo processo, porque com certeza hoje você já amadureceu muito mais com essa Sim, experiência que talvez você não teria amadurecido se tudo tivesse dado certo. Então, muitas vezes isso faz parte do processo emocional, né, numa mudança, que nem sempre quando as coisas estão dando errado quer dizer que não faz parte, que não é para você não estar aqui, que não, não. É exato. justamente por isso, é onde você força a sua fé, né? Pra gente que nós somos cristãos e acreditamos que Deus ele faz mover muitas coisas que a gente não imagina, mas também mostra a sua capacidade de resiliência, né? Você se torna uma pessoa resiliente nesse processo. É Sim, justamente nesse processo que mostra quem você é. Se você é um covarde, medroso e foge nos momentos difíceis, ou você é uma pessoa vitoriosa, fala, não, ainda tenho chance, tenho sim. Né? Nós acreditamos que nós temos o sim e o amém de Deus, então a gente sempre vai acreditar, a gente sempre crê que a gente vai ter o sim e o amém dele. sim, Então isso é importante também dentro desse processo de mudança, saber que nem sempre quando tudo está dando errado, quer dizer que não é para você estar ali. E aí exato, você já tem que deixar tudo e ir pro Brasil. Não, calma. exato. Porque Respira isso fundo. passa na nossa cabeça, né? Quando as coisas começam a dar Sim. errado, você fala, cara, não era pra eu estar aqui. Não, não era isso, eu fiz Uhum, errado, né? Tomei uma decisão errada, uhum, mas são situações assim que amadurecem a gente pra gente se tornar mais forte e continuar, né? Penso claro. muito assim também. Sim. E aí você falou que foi lá, né, agendou pro dia seguinte, né? E Agendei aí? para o dia seguinte e aí aconteceu que eu fui assim tão por ir que eu nem vi onde ficar, eu não vi nada. Depois que eu consegui resolver Uhum, essa situação, que eu fui buscar um lugar para passar aquela noite e aí, enfim, consegui. Chegou no outro uhum, dia, eu estava atrasado porque eu estava muito distante de onde eu estava. E aí foi aquele desespero de manhã para chegar no horário, mas consegui chegar e olha, era para eu estar uhum, às 8. Eu atrasei, eu cheguei às 8h30. Eu falei, cara, não vou conseguir. E sorte que quando eu cheguei nem tinha aberto ainda. Tipo, atrasou para abrir uhum. o lugar naquele dia. Que foi mais uma coisa que eu Que falei, olha ótimo. como até Tá nos vendo? nossos erros também Deus nos ajuda. E Sim. aí aconteceu que eu cheguei lá e aí eu tava torcendo pro guarda lembrar de mim, ele lembrou de mim, entrou pra dentro Uhum, de novo com toda a documentação e acho que questão de 5 minutos eles me atenderam, consegui entrar para uhum. tirar o papel. E aí na hora ali também foi outro processo, porque assim, os espanhóis aqui eles são mais, sei lá, mais grossos assim, né? Mais diretos na forma de São falar. diretos, Eles são eles são diretos. diretos. Não tem que ficar contornando muito, inventando muita Não, historinha, não tem como dar um não jeitinho. enche Não linguiça. é, Não enche é sim ou linguiça. sim, né? Como dizem aqui, é sim ou Sim, sim e assim. ponto. E aí eu Uhum, cheguei lá, a moça que levou os documentos para fazer esse empadronamento para mim estava com toda a documentação, mas chegou na hora, uhum, estava faltando alguns papéis. E um dos papéis é que, segundo a moça do ajuntamento, para fazer esse empadronamento tem que ser o dono da casa. E a moça não era a dona da casa. Ela vivia na Ué, casa, mas não era o não. dono. Olha só, e não é verdade isso, hein? Exato, não sei se Valência é diferente das outras cidades, mas a gente foi pego de surpresa também. E aí a moça falou, não tenho o que fazer por vocês. E aí Uhum, bateu aquele desespero, mas a moça do ajuntamento estava atendendo. A gente falou, mas tá, vou te dar uma autorização aqui, você preenche a mão para a moça e você uhum. autoriza a empadronar ele no endereço. Sim. E aí tudo certo, ela preencheu.
entregamos o documento e falei, bom, agora vai. Aí, Uhum. segundo problema, aí tinha um formulário que ela precisava autorizar para que eu fosse empadronado. Só que a pessoa que Sim. preencheu como se a pessoa que foi comigo, como se ela fosse ser empadronada e não eu. Inverteu os Uau. nomes no formulário. Sei, eu sei, no documento. Aí na hora que Uau. entregou, a moça falou, tá invertido esse formulário. E aí, não tinha o que fazer. Aí ela falou, não tenho o que fazer por vocês. Assim, direta e grossa, não tenho o que fazer por vocês. Se você não trouxe o documento certo, eu não tenho como te empadronar. Paciência. E aí foi aquele desespero que eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Mas aí você pegou a folha, né? Aí ela falou, sim, aí ela também deu um jeito pra gente contornar a situação, e aí Uhum. resolvemos tudo, e aí, graças a Deus, aquele dia eu consegui pegar o empadronamento, que era o documento que eu precisava, e aquele era meu último dia para entregar essa documentação, e ocorreu que, pegando esse papel, eu consegui ir no consulado lá, fiquei 4 horas na fila para poder ser atendido, mas eu consegui entregar a Uhum. documentação e passei por esse processo, né? Uhum. Mas assim, são coisas. Essa foi uma experiência assim que me marcou muito, porque a gente vem preparando e achando que tudo vai dar certo assim logo de primeira. Só que às vezes Claro. acontecem problemas no meio do caminho que você. E aí que entra a questão de você vir preparado para poder contornar Uhum. esses problemas, Uhum. tanto financeiramente, porque querendo ou Uhum. não, você depende disso para poder comprar uma passagem para lá resolver Sim, e garantir que as sim, coisas aconteçam, né? De você vir sim. preparado psicologicamente também, de uma notícia assim não te frustrar ao ponto de você falar, meu, eu vou embora, né? Porque por mais Uhum. que a gente Uhum. seja forte, né? Eu imaginei que eu era forte para passar por muita coisa. Só que aqui você vê Uhum. que não. Mas essas situações, como a gente falou, te força a ficar mais forte, te força a ser mais Claro. forte, né? E você sai disso Sim. muito mais amadurecido e falando, caramba, eu consegui Uhum. passar por isso, né? Talvez no Brasil eu não Uhum. passaria por uma situação assim, porque eu daria um jeito de alguma forma, né? O brasileiro às vezes Claro. tem um jeitinho brasileiro, conversa com um, fala ali, tenta, Uhum. Uhum. conhece alguém, que, né? Mas aqui Sim, você não sim, tem isso, né? Você não conhece ninguém, então você tem que sim, realmente fazer o que precisa ser feito. Então, a importância de você sim. vir preparado financeiramente para passar por cima desses problemas que talvez possam acontecer no processo e tá bem Uhum. mentalmente para poder continuar o percurso, seguindo o seu sonho, seguindo aquilo que você veio se propôs a fazer e insistir, né? Mesmo que as portas se fechem, eu creio que Deus, se Ele me trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito Claro, e Ele claro. vai abrir as portas sim ou sim, como diz aqui, né? Sim Com ou sim, de uma certeza. forma ou de outra, por mais que o processo seja aqui para quem vê de fora, acho que está sempre tudo lindo, tudo maravilhoso, Uh, né? Espanha, perfeito, lugar lindo. Mas aqui a gente vê que fora das paisagens lindas, a gente tem uhum. processos que a gente precisa passar e que a gente precisa ser Uhum. forte, né? Sim. As nossas pressões, ninguém sabe das nossas pressões. Sim, Né? é, Eu comecei fazer uns reels falando sobre isso, né? O que as pessoas não mostram para quem mora no exterior. Então, estou mostrando algumas coisas particular minha de coisas que às vezes não dá tempo de fazer e, sim, tipo, faz parte da vida. Né? Eu vou exato, ficar chateada porque as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, né? exato, Na verdade, o processo, né? Esse processo de mudança se torna uma aventura muito mais interessante, mais é, 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 como é que eu posso falar? Mais contagiante para contar, porque olha todas uhum, essas coisas. Pensa se você estivesse, não, eu vim, cheguei, fiz, deu tudo certo e pronto. sim, A exato, história não. Mas toda essa aventura, querendo ou não, coloca um sal, né, na nossa história. E você exato. ainda teve uma outra parte, né, que pessoalmente você não me contou a parte lá quando você chegou aqui na Espanha. Não sei se você quer Na compartilhar imigração, na imigração. também foi um Conta, outro conta, processo, conta pra gente porque, a sua pressão quando chegar lá, assim, mesmo eu tendo acho vindo que como turista e depois agora a segunda vez, como é que foi? Acho que eu tive eu vou chamar de problemas, né? Mas foram situações em todos os processos que eu vivi aqui, todos, assim, todos Uhum, aconteceram coisas uhum, que eu tive que seguir. O que aconteceu? Quando eu vim para cá, eu vim para Espanha, mas eu tinha um voo com uma escala em Portugal. Então eu parava em uhum, Portugal, passava ali umas 8 horinhas e depois eu uhum, vinha para Espanha. Só que uhum. aconteceu, quando eu paro em Portugal, quem vai me entrevistar lá vai ser a polícia de Portugal, né? Sim. E a princípio eu achei, meu, tudo tranquilo, né? Tanto faz passar em Portugal, na Espanha, mas dizem que Portugal é mais difícil para entrar do que Espanha, né?
Dizem. Eu conheço que Eu é não mais sei. fácil aqui em Portugal. Dizem que é É. mais difícil, que lá a polícia é mais, pega mais no pé. E quando eu vim com um amigo meu que ia passar 15 dias de férias aqui, né? Então a Uhum, gente veio junto. Eu ia ficar e ele ia, depois de 15 dias, voltar para o uhum, Brasil. E a gente foi passar na uhum, imigração em Portugal. E aí, aí tá um aprendizado que eu tive, que eu deixo para quem quer vir da mesma forma que eu. Nunca fale que você uhum, veio para estudar. Vem, se você não veio com o documento, fala que você veio vir para turismo. E aí, porque de fato você está vindo para turismo, e aqui você vai dar entrada uhum, numa documentação. Mas eu acho que na uhum. pressão do que ela foi me perguntando, eu falei, olha, eu vim aqui para estudar. E quando eu falei isso, ela já mudou a cara. Ela falou, tá, então cadê sua documentação? E aí, como eu falei, na Espanha você pode vir com a documentação e dar entrada aqui. Uhum. Mas não sei se Portugal é diferente, né? Eu não sei como funciona o processo em Portugal. Mas eu sei que ela falou, olhou para minha cara e falou, você não pode fazer o que você está fazendo. Você tem que vir com o seu documento do Brasil. Você não pode dar entrada aqui. Só que eu posso dar entrada sim, na Espanha. E aí foi aquele pânico, porque ela olhou para minha cara e falou: Você não tem como entrar no país. E pronto, olhando para mim, falando em espanhol e ponto. E aí eu E falando comecei em falando em espanhol em espanhol, em Portugal. Em português, Portugal. em Portugal, falando português e espanhol, assim, né? E aí aquele pânico, e aí eu tinha Uhum, toda a documentação, eu tinha documentação da faculdade, tinha tudo, tinha antecedente criminal, todos os documentos que precisava eu uhum, tinha para comprovar. E aí eu fui uhum, mostrando documentação para ela, eu tinha onde ficar, eu tinha o dinheiro, eu tinha o documento da uhum, faculdade, eu tinha tudo que precisava. E aí eu fui mostrando para uhum. ela, e mesmo assim ela olhando para minha cara, tipo assim, eu vou te deportar, eu não vou deixar você entrar no país. E aí, eu sei que deu um pânico assim que eu já não tinha mais o que falar. Ela também já tinha falado um Uhum. monte. Nisso ela levantou, fui para uma outra salinha para conversar com alguém. E nisso Foi voltou, buscar no Google. foi, não é possível. E assim, olhando para mim, e falando, olha, você não vai entrar. E aí nisso eu fiquei olhando para ela assim, e nisso ela, não sei, ela pegou meu passaporte, carimbou, jogou assim no balcão para mim e falou, olha, nunca mais faça isso, nunca mais faça isso que você está fazendo. E me deixou entrar no país. Mas assim, foi um desespero, porque eu falei, caramba, achei que Claro. estava vindo com tudo certo, achei que não ia ter problema Não, você fez nenhum certo. na minha questão. Você fez certo. O problema, eu acho que foi comentar que ia fazer um estudo, talvez sem ter a documentação. Acho que se eu tivesse vindo com um voo sem escala direto para a Espanha, talvez teria Sim, sido muito mais fácil, né? sim. Aqui depende. Era a sua história, porque Eu tinha que eu passar por conheço isso. muitas histórias. Você tinha que passar por isso, porque eu conheço histórias também de pessoas que teve problemas aqui. É. Então não era a sua história. Era para Eu tinha você que ter passar. história E para assim, contar. foi uma situação que eu não imaginei passar, E porque você foi para a salinha? Você foi para a salinha ou ficou lá na parte eu do acho que eu só não fui para de- essa linha porque eu estava com meu Ah, amigo. E como ele ah, ia tá. vir Não, só digo. para turismo, ela não me levou. Aí disso a gente Ah, entrou tá. direto. Não, o que eu falo que você tivesse entrado pra salinha, falar que você queria tomar um café lá com eles, por isso que É, você foi lá. é, por Porque. isso. Mas porque você trouxe as documentações e aqui na Europa a gente tem, os brasileiros podem ficar 90 dias como Sim. turista. E que Então, era a assim, ideia, né? independente se você vinha como turista ou como estudante, Uhum. e os 90 dias que eu como turista tenho direito, então não Sim. E entendo. eu tinha passagem de volta também, né? Eu tinha tanto a passagem de Claro, ida e tinha passagem de volta para comprovar que eu poderia sim, sair do país, né? claro, claro. E eu tinha toda a Até porque é documentação. obrigatório. Sim, Tem, até porque é exato. obrigatório ter a passagem de volta. Mas era a sua Eu tive que experiência de passar, passar. claro, eu tive essa experiência, eu tive experiência aqui trabalhando também, porque aqui quando a gente está sem Uhum, documento, tramitação, a gente precisa arrumar um trabalho uhum, para poder se manter, né? A gente chama uhum, dos trabalhos uhum. em negro, né? Sim. E aqui, quando a gente vem sem documentação, né, geralmente os trabalhos que aparecem aqui é obra. No meu caso, todos os trabalhos que apareceram até então foram com Para obra, homem, né? é. Sim, para homem, sim. E eu lembro que o primeiro lugar que fui trabalhar era um lugar muito longe de onde eu moro, aqui umas 2 horas de viagem. Eu tinha que acordar 4h40 da manhã para chegar lá às 9 da manhã. Chegava em casa Uhum. 9 da noite e Nossa. era a semana inteira assim, né? E eu lembro que o primeiro dia que eu Uhum. cheguei, o cara me perguntou: E aí, tudo bem, né? O que você veio fazer aqui na Espanha? Você é brasileiro? Veio fazer o quê? Eu falei: Ah, vim para estudar aqui, para tentar a vida, né? Para trabalhar também. Ele falou: O que você trabalhava no Brasil? Eu falei: Ah, eu era arquiteto no Brasil.
E foi aquele balde d'água, porque ele falou pra mim, aqui na Espanha você nunca vai conseguir exercer sua profissão. Sabe aquele cara que te joga pra baixo assim, você acabou de chegar, sabe? E ele já fala um negócio Que assim, ó, triste. conheço tal pessoa que era enfermeira, conheço tal pessoa que era não sei o quê, e tá até hoje sem um trabalho, sabe? E claro, Que é triste. uma experiência de cada um, né? Mas assim, Claro. não houve aquele incentivo de, cara, não, fica firme aí que as coisas vão dar certo, né? Que triste isso. E foi aquele banho de água fria. E nesse mesmo trabalho, eu tive uma experiência que tive até que me esconder da polícia, nem sei se eu te contei disso. Contou. Porque uma vizinha denunciou a obra por conta de uma cerca, que segundo ela era cerca da obra, cerca dela, e ela chamou a polícia, né, nesse dia. Uhum, E aí, uhum. como você está sem documentação, está em trâmite de documento, a princípio você não pode trabalhar, mas chegando aqui, Sim. meu, você precisa de um emprego para poder se sustentar, você precisa dar um jeito. Uhum, E uhum, aí eu tava uhum, trabalhando e nisso chegou a polícia lá na obra. E aí eu tava perto do portão, abri o portão, era a polícia. E eu falei, beleza, um uhum. minuto aí que eu já abro. E nisso eu tive que me esconder, o pessoal já me escondeu lá na obra. Eu fui pra trás da casa, assim, me escondendo da polícia para justamente a polícia não me pegar, né? Pra Uhum. poder. Porque senão isso gera uma multa aqui, né? O dono da Sim, obra tem uma multa, enfim. Então sim. foi uma situação assim de pânico. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso assim de ter até que me esconder da polícia por conta de poder ter algum problema no país, porque e que eu percebi Claro. aqui que a fiscalização realmente ela acontece, né? Ela Existe muita acontece. fiscalização, as coisas são muito sérias aqui, a questão de documentação é uma questão muito importante no país, né? Tem que ter Uhum, documento para ter um trabalho bom, para conseguir as coisas, então uhum, uhum, é uma coisa boa da Espanha, né? Claro, até ter a documentação parece uma coisa ruim, mas é uma coisa muito boa, né? uhum, uhum. Não, e esse processo de. Porque eu passei, né, 3 anos sem documentação por causa. Infelizmente, aqui a lei da Espanha é meio um pouco incoerente, porque eles. É que agora a questão do visto de estudante em 2020 que eles liberaram para poder dar entrada aqui. Porque Uhum, antes não era, antes você tinha que sempre dar entrada pelo Brasil. Então isso facilitou muito para que pudesse tirar o visto aqui. uhum, E nesse processo aí de estar ilegal, você tem que evitar muitas coisas, né? No caso de mulher, a gente, por estar trabalhando na casa de família, né? Eu passei 2 anos e meio trabalhando, morando dentro de uma casa, né? Cuidando de uma pessoa, então ali eu não tinha tanto problema, se ninguém denunciasse, não teria problema. uhum. Mas é uma maneira como a gente tem de Sim, ganhar o nosso sustento, exato, né? exato. E E de se muitas manter pessoas aqui. fazem. E muitas pessoas fazem, não é uma coisa que tem poucas pessoas que estão sem documento. Não, tem Tem muita muita gente. gente. Eu creio que vai para ir para 20 mil pessoas sem documento. E aí eles não. Aqui na Espanha eles não têm, né? Eles fizeram um mecanismo, um tipo de lei aí para tentar burlar, posso dizer assim, mas é meio incoerente, que é o arraigo social, que foi quando eu dei entrada na minha documentação, que aí a pessoa que me contratou me dá o contrato de trabalho, que seria ter carteira assinada, para que eu pudesse dar entrada, fazer esse processo que você fez Uhum. na imigração para mim. Só que meu processo demorou 8 meses para sair. Aí, Nossa. imagina, eu ainda fiquei 8 meses para sair, mas também quando estava para chegar já perto de sair, uma empresa, porque eu sou da área de tecnologia, trabalhei muito tempo no Brasil com isso, então uma empresa de informática me ligou falando que tinha uma vaga e queria me esperar. Então, a hora que saiu minha documentação, eu Já já, estava né, empregada. já estava empregada. Então, para ver que as coisas acontecem. Sim. E claro, se você quer vir passar isso, você tem que vir com uma estrutura. Voltamos a falar, estrutura emocional, porque não é fácil. Igual nessa pandemia, teve gente aí que não tinha trabalho, porque não podia sair de casa, não podia fazer obra, tinha lugar que não podia fazer obra, e como é que você Uhum. sustenta? Como é Sim. que você come? Então teve muito problema. Agora está tendo a questão da guerra que está vindo muito ucraniano aqui para a Europa, para essa Sim. parte, né? Portugal, Espanha. Uhum. Então, mas mesmo assim eu vejo que tem trabalho. A questão é ter as pessoas certas, né? Eu falo muito isso, das pessoas se conectar com as pessoas certas. Infelizmente, não está junto com essas pessoas que jogam balde de água fria, porque essa não é a realidade. Não é Sim. porque você se frustrou que você não conquistou algo que você tem que fazer isso. Eu sou a primeira a falar muito nessas lives de que Uhum. quem sou eu para frustrar os sonhos das pessoas? Eu sou a Sim. primeira a incentivar,
a dar opções. E quando não dá certo, eu falo as coisas, né? Uhum. Mas dá opções do que fazer, né? Isso é fundamental. Quando aconteceu o seu caso lá da faculdade, hoje que a gente conversava, eu tento fazer isso, né? Porque se tem coisas que eu não posso fazer, é uma coisa, mas não vou falar, só porque não está dando certo o empadronamento, desiste disso e vai embora. Quem sou eu Exato. para fazer isso? Sim. Ninguém tem esse direito, né? E isso, infelizmente, é uma das culturas aqui que eu espero que entre os brasileiros acabe de parar com esses Sim. comentários de que as coisas vão dar errado, ou porque não tem trabalho, aqui não tem quê. Talvez não tenha porque você não tem um currículo bom, talvez tenha porque você não está conectado com pessoas boas, às vezes você fica direto nos bares ou usando droga com quem, o que você. Se você Uhum. está com pessoas sérias, pessoas que realmente têm uma estrutura de crescimento, eu tenho certeza que as pessoas não ficam sem trabalho. Não. Sim. Quantos dias demorou para você conseguir trabalho desde que você chegou? Na época que você Na chegou? época, o primeiro mês foi férias, né? Então, acho Foi que férias? logo no Não primeiro, conta, logo né? em janeiro eu consegui. Acho que depois de uns 30 dias, mais ou menos, eu Do dia que consegui um você falou, trabalho. agora eu vou É, buscar, a hora que eu exato. vou conseguir, Ah, agora eu paro para sim, buscar foi mais trabalho, ou você menos esse, conseguiu. esse prazo. E claro, foi porque eu conheci pessoas aqui, né, que me Uhum, ajudaram. Claro, como eu falei, a gente vem pra cá, eu tô morando na casa de uma família, né, uma família que a princípio eu não uhum, conhecia. Então, é o dia a dia de uma outra família, é a casa de uma outra família, é os uhum, costumes de uma outra família. E foram eles que também foram uhum. me ajudando e também me conectando com pessoas que puderam me ajudar, né? Então, Claro. isso para mim foi fundamental, assim, de ter pessoas aqui Uhum, que me dão esse impulso de me ajudar a encontrar os caminhos, né? claro, claro, porque. Mas a questão de você. Eu vou falar. Não, você pode falar. A questão de você vir para cá, você realmente recebe muita palavra negativa, principalmente de brasileiro que está Uhum, aqui, né? Acho que a minha maior uhum. frustração com pessoas aqui foram com brasileiros mesmo, que já E é estão triste, aqui há né? mais tempo e que não dão aquele incentivo de, cara, vai dar certo, vou te ajudar. Não tem. Acho que chegou num nível que não vai ajudar ninguém que vier depois, sabe? E assim Uhum, como a gente já ouvi muito conselho ruim aqui de faz isso, dá um jeitinho, faz dessa forma, né? uhum. Que não é o caminho ideal, pelo menos eu não penso assim. Eu Sim. penso em Não, fazer as não. coisas da A- forma Jeitinho correta, né? brasileiro O aqui não. jeitinho Jeitinho brasileiro brasileiro aqui não não. rola, né? Então a gente precisa buscar fazer as coisas certas, né? Tanto aí quanto aqui. Uhum, uhum. E assim, Deus, ele é Deus. Pelo menos eu vejo que Deus, ele abre as portas. O processo é difícil para quem quer vir, né? Uhum, Mas é o que eu uhum. penso. Se você tem esse sonho de vir, você tem que dar o primeiro passo. Se você não dá esse primeiro passo de vir, você não vai saber como que é, né? E Exato. cada um tem a sua história. Tem um que vai chegar, vai conseguir um trabalho em 2 semanas. Tem um que vai chegar, vai conseguir uma habitação boa em tantos dias, né? Claro, Então, cada um claro. vai criar um caminho e o processo não dá pra gente Uhum, comparar, mas fulano foi mais rápido que o fulano, né? claro. O outro conseguiu em Não, menos tempo. é verdade. É Cada verdade. um Isso tem o seu não. tempo, né? Exato. E essas experiências, né, de eu estar conversando com as pessoas, não é para comparar ninguém, é simplesmente para mostrar a história de cada um. De Sim, que é possível, de que é possível. Mesmo todo mundo falando, né, para você dos advogados, não, isso não vai dar certo, que não sei o quê. Não, a gente tem um Deus, um Pai que cuida da gente, você sabia. Ele te trouxe até aqui. Se exato. ele te trouxe até aqui, eu não tenho dúvida que as coisas na minha vida aqui na Europa não Uhum, vão dar errado. Sabe por quê? Porque ele sim, me trouxe. Não exato, foi eu, não foi eu que exato. fui lá, Deus me manda para a Europa. Não, ele falou, vai. Vai E, que tudo tá aberto para você. e quando a gente vem, a gente, por mais que venha com um objetivo, as coisas vão acontecendo no caminho, sabe? Exato. Igual, eu vim com um propósito, mas assim, o restante foi acontecendo no meio do caminho, sabe? Aqui que eu tô Sim. descobrindo coisas, eu tô percebendo se de fato é o que eu quero, porque a princípio eu penso em voltar para o Brasil, né? A minha intenção é Uhum, passar o tempo que eu tenho que fazer aqui, fazer o curso que eu preciso fazer uhum, e voltar para o Brasil. Mas assim, se Deus abrir as portas aqui e as coisas acontecerem, por que não ficar, né? Então, assim, claro. acho que no meio do... Você precisa primeiro ter a vontade de vir e ter o objetivo Sim. firme do que você vai fazer, mas Uhum, aqui, no meio do caminho, as coisas vão acontecendo, Deus vai te direcionando, vai se abrindo caminhos, né? E que as coisas vão seguindo. Então, é a experiência de cada um, né? Mas se você tem claro, a claro, intenção de vir, de morar fora, o conselho é vem, independente. Claro, se prepara para isso, né? Se prepara claro. financeiramente, vê se é o melhor momento para que você possa vir.
Se prepara Claro. emocionalmente, porque aqui é difícil, você tá sozinho, você lidar com Sim, todos os sentimentos, porque a saudade é diária, tem dia que a gente chora sim, bastante, saudade da família, saudade dos amigos, tem dia que é sim, difícil, mas assim, você precisa ser firme e com certeza é uma sim. experiência que te amadurece para a vida inteira, né? Sim, sim. Com certeza, se você voltar para o Brasil, você não vai. Já não foi, né, a primeira vez ser o mesmo, imagina depois de passar um tempo aqui. Sim. Com certeza não. E dentro, né, de tudo isso que você contou, o que que você vê? Qual foram as suas maiores dificuldades que você vê? E quais foram até agora, né, que eu sei que vai vir muito mais, quais as conquistas que você viu durante esse tempo que você tá? Olha, acho que as maiores dificuldades para mim, assim, tem sido principalmente a questão emocional, né? Acho que, assim, lidar Uhum, com sentimentos é primordial e de manter o equilíbrio, né? Porque se você desequilibra isso, isso afeta tudo a uhum, ponto de você querer desistir de tudo por conta de uma coisa que você uhum, está sentindo naquele momento. Então, uhum, acho que a maior dificuldade tem sido lidar com, de fato, o sentimento de estar sozinho num lugar diferente, num lugar que você está afastado da família e uhum. isso tem sido difícil, né? E também acho que tem muito cuidado também com quem você se relaciona aqui, né? Porque Claro. de não confiar em qualquer um, claro, eu tive conselhos de pessoas muito boas aqui e tive conselhos de Uhum. pessoas muito ruins também, assim, de que me aconselharam Sim. coisas que não foram boas e de confiar em pessoas que me deram maus caminhos, né? Até te comentei que a pessoa que me orientou lá no começo me deu uma Uhum. orientação errada, né? E por Sim, conta sim. dessa orientação errada que eu tive que passar por algumas coisas aqui que eu não passaria se eu tivesse ouvido Claro. um conselho certo, né? Sim. Então, acho que essa é uma das dificuldades, você saber de fato discernir com quem você pode de fato se abrir, quem você Exato. pode confiar aqui, principalmente Exato. brasileiro, Sim. e tentar lidar com os sentimentos e com o tranco da vida fora do país, né? E as maiores Claro. conquistas, ao meu ponto de ver, sabe, a coragem que você desenvolve aqui, sabe? A força. Eu Uhum. falo por mim, eu descobri aqui um Gabriel muito mais forte que eu achava que não era, entendeu? Um Gabriel muito mais corajoso que eu achava que não era. Uhum. Então, são Uhum. ganhos para mim que valem mais do que qualquer coisa, assim, sabe? Coisas que eu Uhum. fico Uhum. orgulhoso de mim por ter passado e ter passado da forma que eu passei e ter conseguido, né? Então, acho que Uhum. o que você ganha de bagagem, né? Claro, você vai aprender uma nova língua, você vai ter um contato com uma nova cultura, isso já é um ganho gigante, Uhum. mas o que você ganha Uhum. para dentro, assim, as pessoas também que você conhece aqui fora do país, que te Uhum. abrem também as possibilidades, né? A gente se conheceu, né, Nádia? Tipo, uma amizade Sim. que a gente levar para a vida, porque a gente se Claro. conectou também. Então, as pessoas que Isso. você encontra, né, são um presente de Deus no meio do caminho, né? Sim. 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 Então, E é isso, pode falar. então, isso é tão importante, né? A gente se conhece aí há 5 meses, né? O tempo que você está aqui. Sim, E a gente, né, que era até então era pra você ficar aqui morando aqui em casa, né? foi. Mas era Deus querendo fazer. Hoje, vendo tudo que aconteceu, Deus te queria levar a outros lugares. Sim, Porque você sabe tudo que aconteceu, né, nesse processo. Talvez teria sido mais fácil, eu não sei. Mas hoje eu vejo, Deus queria que você tivesse contato com outras pessoas, que talvez não uhum, teria contato morando aqui. Não dava, né, na época, não dava para sim, você morar aqui, porque não tava, a casa não tinha terminado a reforma. uhum, Mas o quanto que eu me sinto privilegiada, sabe, de ter conhecido você e o outro Gabriel e o Elder também. Me sinto muito sim, privilegiada, porque é difícil encontrar homens como vocês, com esse coração. E a sensação, claro, nós somos paulistas, né? Então, a gente se identifica muito. Nós, sei, quando encontra outro paulista, a gente já se aham, conecta muito fácil, só aham, pelo fato de ser paulista. Mas o que a gente desenvolveu, né, nesse tempo que a gente saiu junto e conversou e tem conversado, é como se a gente já se conhecesse do Brasil. É sim, como se a gente já tivesse essa amizade lá atrás. de Para muito ver que tempo, quando você faz conexões sinceras, verdadeiras, geralmente tem essa conexão de que você já conhece a pessoa há muito tempo. E eu tenho descoberto muito isso em uhum, poder ajudar as pessoas, né? Dentro desse projeto, eu quero conectar pessoas certas,
em qualquer país, né, brasileiros com logo mais fazer isso em espanhol, justamente para as pessoas certas estarem conectadas com pessoas certas, sim, porque imagina o que que nós vamos causar aqui, né? exatamente, Conectados. Nós exatamente. vamos fazer e nós juntos já, né, podemos falar. Se alguém que está chegando da nossa boca não vai ouvir não vai tomar um banho de água fria. Não, Com certeza vamos falar a realidade, mas sem ser um banho de água fria. exato. Né? Igual eu falei a questão aqui do trabalho, eu estou falando a realidade, mas eu não dei banho de água fria em ninguém. Né? Jamais nós temos esse direito. Então, Sim, imagina se cada um de nós brasileiros, eu digo brasileiro focando, que infelizmente isso faz parte da cultura brasileira e é algo que eu tenho buscado. Escuto pessoas falando, mas não vai dar jeito. Não importa, eu estou fazendo a minha parte. uhum, Se você faz a sua parte, já somos dois. Se já começa o outro Gabriel fazer a parte dele, o Helder fazer a parte dele, já são quatro. sim, E assim, daqui a pouco vai ser os 89 mil brasileiros que tem aqui na Espanha. Então exato, imagina se 89 mil brasileiros aqui na Espanha se realmente se juntar, o quanto que nós não vamos agregar valor aqui na Espanha ou exato, nos outros países, né? Então exato. isso é super importante E quando que, você se conectar, né, com as pessoas. e que nem tem a ver, talvez, com uma religião, ou com professar uma fé, nem Sim, nada, mas tem a ver com você, sabe, buscar fazer aquilo que é correto e incentivar as pessoas a exato, conquistarem o seu exato, sonho, mesmo que você ainda esteja no caminho de conquistar o seu, né? Igual, eu tô exato. ainda começando o meu processo de vida aqui, né? Tem muitas pessoas aqui que já estão, igual você, há 8 anos. A moça que eu moro aqui Uhum. na casa já está há mais de 20 anos aqui na Espanha. Então, Então, cada um tem o seu processo e eu estou começando mais. Não é porque eu estou uhum, começando que eu vou não incentivar quem está querendo começar uhum, também, né? E é essa uhum, troca de experiências mesmo, de um ajudar no que pode. Igual eu te falei, né? Eu estou uhum, me mudando para Valência amanhã. Então amanhã eu já estou de sim, mudança para uma nova cidade para viver uma nova experiência também, indo para uma cidade que eu não sim, conheço muitas pessoas. Me sinto começando do zero, como se eu estivesse saindo do Brasil para sim, cá, né? Então eu estou indo para uma outra sim, cidade, ter outras experiências, conhecer outras pessoas. E Valência é uma uhum, cidade universitária também, então tem muito jovem lá, então é, uhum, vai saber o que Deus tem preparado também e o sim, que vai acontecer. Mas é assim, manter a cabeça no lugar, expectativa, ter esperança, porque a gente não está sozinho. Tem pessoas aqui também que tem pessoas muito boas aqui na Espanha. Sim, é sim, possível ter uma sim, vida aqui, é possível crescer, trabalhar e, claro, nos primeiros meses é mais difícil mesmo, porque você tem que uhum, regularizar no país. Isso demora talvez um pouco mais de tempo. Mas eu tenho sim, esperança que quando tudo estiver certo, tudo vai fluir e as claro. portas vão se abrir, né? Claro, e deixando, né, importante de que mesmo que a gente tenha 8 anos, igual você falou aí da onde você mora, que tem 20, as pressões continuam, não mudou as pressões. Sim. Na verdade, mudou a maneira da pressão, mas nós temos pressão, nós sentimos saudade, nós às vezes não sabemos como lidar com algumas coisas, é um aprendizado também. Afinal, Uhum. nós estamos em um outro país, não é na nossa casa. E mesmo que a gente volte para o Brasil, né, não é nossa casa também, né? Eu fui de férias e eu vi que já não é. Eu já sabia que, né, para o Brasil eu não volto a morar mais. Uhum. Mas eu vi o quanto eu não faço mais parte de lá. Você Sim. sente que você não faz mais parte. Eu faço Uhum. parte daqui. Eu senti a falta da minha casa no Brasil. Falei, nossa, queria minha cama. E isso é bom, né? E você que está desenvolvendo isso, esse processo de imigrante aqui, né? Eu sei que Uhum. provavelmente você vai compartilhar muita coisa na sua universidade, lá com os alunos, vai falar com muita gente, vai compartilhar. Por ser brasileiro, eu creio que isso chama a atenção também dos europeus, porque Porque eles eles gostam dos gostam, né? brasileiros. Sim. Sim, então isso você vai compartilhar muito da sua experiência. E claro, eu sei que você vai falar do amor de Deus para eles e eles vão se sentir muito amados, assim como eu tenho me sentido muito amado com vocês, né? E para só terminar, porque já Já passa tá acabando o rapidinho, tempo. falei para você. Você já falou um pouco, mas só para finalizar, que conselho que você pode dar para quem pensa em viajar, como você já fez, de férias e para morar? Que conselho você dá para as pessoas? Acho que Fora o que eu, você já falou. acho que o conselho que eu deixaria é o de você se preparar para essa aventura, né? Vamos dizer assim, você se preparar de verdade. Uhum, Você principalmente se preparar emocionalmente, porque a realidade uhum, aqui é difícil, é dura, e isso não é um uhum, desincentivo, mas é
é um conselho para que você esteja bem, né? Para que você não fique Uhum, mal aqui. Então, uhum, acho que o uhum, conselho principal é se prepara mentalmente, tenha muito claro o seu propósito, o objetivo do que você quer viver. Não significa uhum, que você tenha que saber tudo que você vai passar aqui, porque não é assim, mas tenha uhum. pelo menos aquela coisa que te vai ficar com você até o final, sabe? Aquele sentimento, Claro, aquela coisa que vai te acompanhar até o final, né? Então, de manter isso muito claro dentro de você, porque isso vai fazer toda a diferença de você poder viver aqui com qualidade, sabe? E não ficar claro. passando, talvez, porque pelo menos eu, né? Às vezes a gente não quer passar para quem está no Brasil que a gente não está Uhum, bem, sabe? A gente não quer passar para quem está sim, no Brasil que a gente está mal, que as coisas não estão dando sim. certo. Mas o conselho é se prepare financeiramente, Uhum, pegue todas as informações que você pode e busque sempre conversar, se você pode, com pessoas que já estão aqui, né? Que é o seu caso que ajuda essas pessoas, né? Se uhum, conectar com essas pessoas que já estão aqui, que podem te dar essa ajuda, né? Para que você chegue aqui e não claro. passe por coisas que talvez você tenha passado, coisas que eu passei aqui Uhum. também, e você tenha uma viagem mais tranquila, Uma segurança, uma né? Te dá segurança uma. Igual maior. você tinha sua avó aqui, querendo ou não, te deu também uma segurança de algum. Pelo Sim, menos tinha sua avó, por mais que ela voltou, mas te deu um pouco de segurança de que você não estava tinha a quem sozinho, né? recorrer, né? Sim. Uhum, sim. Bom, Mas é isso. Gabriel, logo comenta aí que me falaram uma coisa, já vou comentar sobre isso aí, Will. É, Gabriel, quero te agradecer, privilégio poder ouvir novamente mais da sua história, né? E poder fazer parte também da sua vida. Eu quero visitar vocês lá Com certeza. em Valência, aproveitar a Vamos praia. E você aproveitar a já sabe, praia. já falei isso pessoalmente para vocês. Quando vocês vierem aqui em Madrid, minha casa está aberta para vocês ficarem aqui, para a gente compartilhar muita coisa, dar muita risada e passear também, né? Claro. E é um privilégio, obrigada por você, né, participar aqui desse projeto. E Imagina, eu eu que tenho certeza que agradeço. vai ajudar muitas outras pessoas que a gente vai ouvir. De que, eu vi tal vídeo e me ajudou muito. Amém. Nós vamos ouvir isso. Amém. Nádia, eu Não que sei se você agradeço quer falar pelo alguma coisa. convite. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vive aqui, né, um pouquinho de como foi tudo isso. Uhum, E obrigado, né? Assim, quem está assistindo aí, não sei quem está assistindo, mas continue acompanhando, porque tem muito conteúdo legal, tem muita história muito legal de pessoas aqui, de todos os uhum, lugares do país. E assim, por mais que você não esteja aqui agora, mas tenha o desejo de vir, com certeza é um caminho para que você possa vir com mais segurança uhum. e assim, poder realmente ficar mais tranquilo, né? Claro, E claro. obrigado, E Nádia. Obrigada. E vocês que estão aí acompanhando, gente, quem vai ver essa live depois, eu quero agradecer por você sempre estar aí participando, comentando. Então, comentem, digam que vocês estão gostando, compartilha com pessoas que você sabe que quer mudar de país ou tem o desejo, porque é importante esse. Vocês viram que a gente falou muito da questão de network, é importante isso. Sim. E nada melhor conhecer já pessoas de confiança para poder ajudar, né? Então, compartilha isso, porque também isso mostra que o que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, realmente é útil para quem está querendo, né? Várias pessoas têm me procurado, eu tenho ajudado muitas pessoas já, eu tenho ficado bem surpresa de que realmente vale a pena fazer isso, né? Uhum. Dá trabalho, mas é normal. É assim mesmo. Sim. Mas eu tenho buscado fazer de coração e poder ajudar, porque eu acredito que Deus ele quer realmente trazer brasileiros para o mundo, né? Não só para a Europa, Amém. mas para o mundo, e que os brasileiros estão com medo por causa de ouvir coisas negativas ou Sim. porque não sabe planejar, enfim, aí é onde eu entro com a minha parte do meu trabalho. E aproveitando aí o gancho do que o Will falou, quem quer participar dessa live comigo, desse projeto, me chama no meu inbox, para que a gente possa conversar e eu possa, né, pegar o WhatsApp para a gente poder agendar. Eu estou fazendo já agenda para junho. E com certeza vai ser um privilégio conhecer a sua história, assim como, né, conhecendo. E mais do que isso, né, também fazer amizade. Não é só, eu não quero que as pessoas venham aqui, conte a sua história e pronto. Eu quero se tornar amigos dessas pessoas, assim como o Sim. Gabriel hoje é meu amigo. Uhum. E os meninos também são, né? São, Com gosto demais certeza. deles, de vocês. Viu, gente? Forte abraço, obrigada por vocês Obrigado. estarem aqui. Gente, Tchau, boa gente. noite, viu, Boa gente? Tchau, noite. Até tchau. mais.